Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo às notícias semanais mais relevantes sobre mercados financeiros, finanças, economia portuguesa e também fatores políticos que consideramos pertinentes. Esta nova série conta com o apoio da Freedom24 e por isso quero desde já agradecer à mesma. A Tesla voltou a ser um destaque nestes episódios e surpreendeu o mercado com uma subida de 12% nas suas ações, impulsionada pelos seus resultados sólidos que atingiram 2,5 mil milhões de dólares em lucros. E neste momento as ações já subiram cerca de 20% nos últimos 5 dias, o que representa uma valorização até bastante significativa. Por outro lado, a Apple caiu 2%, não é muito, mas foi após revelar que cortou os pedidos para o novo iPhone 16 em cerca de 10 milhões de unidades. Entretanto, a Nvidia destronou momentaneamente a Apple, tornando-se a empresa mais valiosa do mundo, uma forte valorização liderada pelo crescente mercado de inteligência artificial. Já a Intel anunciou um investimento robusto de 28 mil milhões de dólares para construir novas fábricas de chips nos Estados Unidos da América, destacando-se no cenário de fortalecimento na indústria de semicondutores. A Berkeley viu os seus lucros recuarem ao longo dos últimos 9 meses, embora tenha registrado um crescimento de 23% no último trimestre. Já no setor da aviação, a Boeing reportou um prejuízo significativo de 6,17 mil milhões de dólares, refletindo um período de grandes desafios para a companhia. Além da Boeing, a American Airlines também registrou um prejuízo no terceiro trimestre na ordem dos 138 milhões de euros. A Starbucks apresentou previsões fracas para 2024, apontando o aumento dos custos do café como um fator de pressão nos seus lucros e vendas. O McDonald's também enfrenta problemas, com uma queda de mais de 8% nas ações após a descoberta de uma bactéria nos seus hambúrgueres nos Estados Unidos. No setor automóvel, as vendas da Renault cresceram 1,8% no terceiro trimestre. Por outro lado, a Mercedes apresentou um cenário oposto com uma queda de 54% nos lucros, bastante afetada pela desaceleração da economia chinesa. Agora, a empresa sul-coreana LG Electronics viu o seu lucro operacional cair 25% no terceiro trimestre, e a empresa justifica com uma lenta recuperação da procura e ainda os conflitos geopolíticos. No campo da política monetária, Mário Centeno defende um corte de 50 pontos base nos juros já em dezembro, uma medida que poderá aliviar as taxas para os consumidores. Estes alívios são realmente necessários nestes tempos de pressão sobre as economias, que se sente cada vez mais no campo das matérias-primas, em que o ouro voltou a atingir um novo recorde. A incerteza das eleições americanas também tem impulsionado a valorização do ouro, que se tem consolidado com um ativo seguro em tempos de volatilidade. Além do ouro, o paládio também registrou uma grande subida, mas neste caso devido aos Estados Unidos terem proposto novas sanções ao paládio russo. E por fim, nas matérias-primas, o petróleo marca uma desvalorização de cerca de 15% no espaço de um ano, principalmente devido à geopolítica que provocou uma diminuição na sua procura. Algumas matérias-primas e também metais preciosos, especificamente, são opções interessantes para mantermos algumas das nossas poupanças em tempos de volatilidade e também incerteza económica, mas o problema é que não rende juros. O CEO da Freedom Holding, que é a empresa-mãe da Freedom24, anunciou planos ambiciosos para tornar a empresa o maior banco digital da Europa, visando ultrapassar a gigante como a Revolut e o N26. Na minha opinião, esta é uma excelente notícia, principalmente para quem investe na Freedom24, pois quanto maior a expansão da empresa, maior é a confiança que transmite aos investidores. Passando a outras notícias internacionais, na Argentina, Milei anunciou que vai fechar a autoridade tributária e despedir mais de 3 mil funcionários para criar um novo organismo e poupar 6 milhões ao fisco. No mundo das criptomoedas, a Dinamarca tornou-se o primeiro país a tributar ganhos não realizados com criptomoedas. O imposto entrará em vigor a 1 de janeiro de 2026 e será de 42%. O que, sinceramente, acho péssimo. E ainda, a Microsoft anunciou que os seus acionistas irão votar uma proposta de investimento em Bitcoin, apesar de uma oposição inicial do seu conselho. Deixo também aqui uma atualização de alguns principais indicadores, para que os tenham em consideração nos vossos investimentos. Temos o indicador de Buffett, que voltou a subir ligeiramente para um novo recorde histórico, e que, segundo o que diz, está exatamente nos 200%. E temos o indicador do medo e da ganância, que baixou um pouco, estando agora mais próximo de neutro. Finalmente, em termos de earnings, vamos ter os earnings da empresa do Warren Buffett e também da Palantir no dia 4, no dia 5 é aqui a Ferrari, no dia 6 é a Novo Nordisk, Toyota e Qualcomm, e no dia 7 Airbnb. Também temos aqui no dia 8 a Sony. E por fim vamos ter finalmente as eleições americanas na terça-feira, que irá ser um evento muito importante para o mercado americano. Passando agora a Portugal, começamos pela empresa Navigator, que apresentou os seus resultados e mostrou um crescimento de 20% nos seus lucros. No plano político, PSD e CDS alteraram o seu voto, resultando no chumbo da proposta de visto humanitário, que é uma medida que tinha como objetivo facilitar a entrada de refugiados em Portugal. E ainda, esta notícia dá nota que Portugal apresenta um dos sistemas fiscais menos competitivos da OCDE, ocupando agora a quarta pior posição. As vendas nos supermercados e hipermercados aumentaram 5%,
ultrapassando os 10 mil milhões de euros nos primeiros 8 meses deste ano. No setor energético, a BlackRock aumentou sua participação na EDP Renováveis para 3%. Reforçando assim o seu interesse no mercado de energias renováveis em Portugal. Por outro lado, menos de 15% dos trabalhadores em Portugal têm formação em inteligência artificial, um valor que é significativamente baixo da média global, o que indica uma necessidade de maior investimento em competências digitais no país. Quanto ao mercado imobiliário, a previsão é que os preços das casas continuem a subir em 2025, à medida que a procura se mantém elevada. Além disso, a Euribor a 3, 6 e 12 meses caiu para novos mínimos. Por último, deixo aqui esta notícia que refere que os certificados da Forre e de Tesouro registaram a maior saída de poupanças desde abril, mostrando a perda de interesse por parte dos portugueses nestes produtos de investimento. Esta perda de interesse é fácil de perceber, dada a baixa taxa de rentabilidade. Comentários o que acharam deste vídeo e também digam a vossa previsão para as eleições americanas e como acham que vai afetar os mercados. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.